Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, versos 5 e 6, que dizem: Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Bom, queridos, aqui no meio daquela multidão que estava ali, sentado, deitado à beira do poço, esperando a água se agitar, né, por causa de um suposto anjo, havia uma pessoa que já estava paralítica há 38 anos. Isso vai nos mostrar o quê, queridos? Primeiro, que a cura de Jesus foi realmente, a cura que Jesus vai realizar ainda sobre esse paralítico, era uma cura real. Não se tratava de uma doença passageira, não se tratava de uma dorzinha na coluna, uma dor de cabeça, tipos de dores ou pequenas enfermidades que desaparecem naturalmente. Não, era algo que o tempo não curava, que o passar do tempo em nada melhorou a situação dele. E mais, fica bem evidente, queridos, que não houve qualquer tipo de armação, de conluio, de enganação, porque sendo doente há tanto tempo, todo o povo ali conhecia o estado daquele paralítico, todo mundo conhecia a doença dele, que era... ele não tinha como ficar fingindo 38 anos para depois dizer, olha, levantar e dizer, ele me curou. Como pode ocorrer em casos enganadores, que uma pessoa contrata a outra para dizer, me curou, etc. Então não era uma pessoa preparada para aquela ocasião. E isso a gente vai ver que as curas de Jesus eram sempre de forma a deixar bem claro à população que não havia qualquer tipo de enganação, não havia qualquer suspeição ali, era algo realmente real. E realmente Jesus indo àquela pessoa que era mais necessitada. Por que naquela multidão toda Jesus foi até esse paralítico? Porque, claro, o caso dele deveria ser o mais triste, queridos? O mais requeria mais compaixão, Realmente era um estado bem difícil. E nós vamos ver, queridos, que Jesus curou diversas pessoas desse tipo, onde não havia esperança de cura natural, nem por sujeição, nem cura de nenhum tipo. Jesus, por exemplo, curou um garoto que estava doente desde a infância. Em Lucas 8, ele cura uma mulher que tinha uma hemorragia, um sangramento, fazia 12 anos. Em Lucas 13, Jesus expulsa um espírito maligno de uma mulher que já estava atormentando ela há 18 anos. Há 18 anos ela estava encurvada. Jesus curou em João 9 um homem cego de nascença. Isso sem falar nos apóstolos, que curaram 2 vezes um coxo de nascença. Um deles que havia 40 anos estava coxo. Outro curou Enéas, que fazia 8 anos que estava numa cama. Enfim, curas realmente que eram fatos, as doenças dessas pessoas, fatos inegáveis. Bom, Jesus chega para aquele paralítico e faz uma pergunta simples. Você quer ser curado? Veja, queridos, o que Jesus exige? O que Jesus pede? O que Jesus exige daquele paralítico? Ele não cobra nenhuma oferta, não cobra que ele faça isso, que ele faça aquilo, que ele faça uma campanha, que ele cumpra uma ordem dada por uma profecia. Não. Jesus não cobra absolutamente nada da pessoa. A verdadeira cura feita por Deus, quer dizer, dessa forma. É feita de forma simples, em resposta no máximo a uma oração, mas não há nenhum tipo de mecânica, não há nenhum tipo de exploração, não há exigência, olha, faça tal e tal esforço imenso para você receber. Ofereça tal coisa à divindade e ela te abençoa. Isso, quer dizer, é a linguagem, é a metodologia do paganismo, do misticismo. Faça, ofereça tal oferenda à divindade e ela vai te abençoar.
Agora, porque algumas pessoas põem o nome Jesus, aí já as pessoas aceitam. Não, queridos. Jesus não está em nenhum esquema do tipo, se eu fizer tal coisa vai dar certo. Se eu fizer isso que estão me mandando, vai acontecer. Não, nenhum esquema disso pertence ao Evangelho, queridos. No Evangelho, a pessoa recebe somente pela fé. É pela fé, bastando a pessoa confiar em Jesus. E uma fé que não exija que você faça absolutamente nada, somente crer. O que conta, queridos, para você receber, não é o que você faz, mas é o que Jesus fez. Não é de nós para Deus, não é dele para nós. Em Romanos 8, verso 32, um verso que eu costumo repetir bastante na igreja, se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? É assim que Deus faz, queridos. Ele cobrou alguma coisa de você ao oferecer Jesus? Cobrou uma oferta, cobrou que você fizesse isso ou aquilo? Não. Assim como ele nos deu o seu próprio Filho, Jesus foi à cruz por nós gratuitamente. Então, todas as demais coisas, queridos, ele também nos dá gratuitamente. A crença pagã, a crença mística, queridos, ela não apenas é falsa, mas ela é opressora. Ela é extremamente opressora. Por quê? Porque coloca uma cobrança muito grande na pessoa, uma exigência muito grande na pessoa. No caso aqui do tanque de Betesda, a pessoa tinha que ficar ultra atenta à água para ver quando que ela se moveria, e ela tinha que se esforçar ao máximo. Esforçar ao máximo para correr, se jogar na água e tentar ser o primeiro, porque só o primeiro era curado. Lembram-se disso? Só quando a água era agitada, apenas aquele que se esforçasse e fosse o primeiro seria curado. Então há uma exigência, há uma cobrança de um esforço muito grande. E o pior, se a pessoa pula na água e não consegue a cura, porque chega em segundo ou em terceiro, de quem é a culpa, queridos, por aquela pessoa não receber a cura? De quem era a culpa? Era dela mesma. Ou seja, a pessoa dizia na cara, olha, a culpa é sua, você não se esforçou o suficiente, não teve, entre aspas, fé suficiente, não demonstrou essa fé, dando a oferta que correspondesse a uma grande fé. Então, veja, a pessoa não apenas está doente, ainda se coloca peso e culpa sobre ela. E se a pessoa diz, não, mas eu fiz tudo o que me disseram, e não fui abençoado, como se tem por aí. Fiz tudo que me disseram, não fui abençoado. E o que dizem para ele, queridos? Não, meu irmão, você não teve fé. Você não teve fé. A sua oferta não foi uma oferta de fé, porque se você tivesse fé, você teria dado mais. Então veja, oprime a pessoa já está com uma dificuldade e ainda ela é oprimida, você não fez o suficiente. E esse é o esquema dos exploradores. E ainda faz com que a pessoa, não, da próxima vez eu vou ofertar mais, para ver se da próxima vez eu vou conseguir o que eu quero. Esse é o esquema da exploração. Jesus não pediu nada, não exigiu nada, absolutamente nada. O que Deus pede a nós é uma fé pequena. Jesus disse, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, que é algo minúsculo, uma das sementes menores que existem. Se você tiver uma fé pequena assim, de apenas confiar em Deus, de olhar a Deus como um bom pai, ele responde a sua oração. É claro que ele vai responder de acordo com a soberania e com a sabedoria dele. Porque Deus, ele não vai fazer tudo o que se pede. Não vai atender a tudo, porque ele sabe os propósitos, ele conhece o futuro, ele sabe o que pode e o que não pode ser bom para uma pessoa. Mas a grande questão, queridos, é que em Jesus você encontra descanso. Em Jesus não há uma cobrança, não há um fardo pesado, não há uma exigência de um esforço
descomunal. Não. O que Jesus chega para a pessoa e pergunta? Você quer ser curado? Você quer? Tá bom, eu vou te curar. É simples assim, queridos. O Evangelho é simples. O Evangelho não faz exigências, não requer absurdos, não. Ele só quer você caminhando com Ele, você conversando com Ele, confiando nele. Apenas isso. Qualquer tipo de esquema, qualquer tipo de mecânica, qualquer tipo de ritual, qualquer tipo de qualquer outra coisa, queridos, é paganismo. Não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é de um Deus bom, de um pai. E um pai, quando o filho está doente, quando o filho tem necessidade, o que o pai faz, queridos? Ele ajuda, ele cura, ele protege, ele se faz presente. Sem cobranças, sem colocar um peso ainda maior. Não, um pai cuida, queridos. Se nós que somos maus sabemos cuidar dos nossos filhos, vocês acham que Deus não cuida? Que a gente coloque apenas uma fé simples. E qualquer exigência feita, querido, não é evangelho. Né? Cuide da sua alma, se aproxime de Jesus. Não coloque sua fé em supostos anjos, em águas que se agitam. Coloque a sua fé em Jesus. E é uma fé simples, você e Ele. Você e Ele. Creia nele. Porque o fardo de Jesus é leve. O que ele te pergunta é: você quer ser curado? Basta você querer, basta você orar a Ele, conversar com Ele. A fé do Evangelho é uma fé simples. Nunca abandone isso, queridos. Nunca negocie isso. Nunca se volte para os mitos, nunca se volte para as mecânicas, para oferendas, nem nada desse tipo. Ande com Jesus sempre, e aí você vai caminhar leve, vai caminhar liberto, vai caminhar em descanso e em paz. E um Pai que caminha do teu lado, te ajudando e te abençoando. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.